Hoje eu queria falar com vocês algo que está relacionado com projetos em geral de sistemas eletrônicos, em especial projetos que envolvem microcontroladores. Então, quando a gente fala de sistemas embarcados, é um termo que está relacionado com uma palavra em inglês que é embedded, e muito provavelmente não foi uma tradução muito feliz, não é necessariamente embarcado que é a melhor tradução, talvez a melhor tradução fosse embutido, né? Então, quando a gente fala de sistemas embarcados, a gente está pensando em um sistema, né, um equipamento, de repente, que tem uma composição de subsistemas, sejam eles eletrônicos, uma parte digital programada, né, então uma parte que processa informações. Nós temos aí a inclusão também de processos químicos, né, sistemas químicos, pode ser bateria, né, partes mecânicas, né, que se movimentam, motores e tudo mais, e que todas elas estão atuando em conjunto para resolver algum problema, né, para algum propósito específico. Então, se a gente pegar, por exemplo, um celular, a gente pode dizer que é uma espécie de um sistema embarcado, um sistema embutido aí, né? Nós temos uma série de subsistemas eletrônicos, químicos, né? Tem óticos também, a tela, tem sistemas aí mecânicos também, e todos eles com um propósito de ser um equipamento com uma determinada finalidade, né? A gente for pensar aí em aqueles videogames portáteis também, né? Tem uma série de subsistemas, né? E funciona sozinho, né? E ele é dedicado a uma certa ação. Então, ah, em geral, quando nós falamos de sistemas embarcados, nós estamos falando de sistemas que têm programação, né? Que tem alguma espécie de processador ou microcontrolador que pode ser programado e que, em conjunto com esses outros sistemas, atua para resolver algum problema ou para alguma certa aplicação. Tá? É, Até então, a gente já viu muita coisa sobre Arduino, né? E aí a gente pensa o seguinte, né? Poxa, eu sei programar um Arduino, sei fazer um monte de coisas com Arduino, então pronto, eu já sei trabalhar com sistemas embarcados. Então eu já consigo criar projetos com esse meu Arduino. Será que é isso mesmo? Será que a gente consegue já resolver tudo que a gente precisa e criar um produto final utilizando essa plataforma? Eu não vou entrar nessa discussão porque essa discussão ela pode se tornar meio é, calorosa, né? Pode se tornar algo até meio parecido com qual é o melhor time de futebol que existe. E isso é muito pessoal. Então, o Arduino sim, ele pode ser utilizado para aplicações finais, eu não vejo problema nisso, mas talvez não a plaquinha dele em si, né? Você não vai pegar lá um equipamento e dentro dele vai ter uma plaquinha do Arduino. Às vezes a questão de custo não vai compensar, né? Porque ele é meio que de uso geral, vamos dizer assim, né? E tem muitos componentes ali que não vão ser utilizados se você desenvolver alguma coisa final com ele. Então, o que às vezes a gente pensa que ele já é uma plataforma para você resolver problemas, mas não necessariamente. Talvez ele esteja mais aplicado ali na categoria de plataforma de prototipação, né? Plataforma de aprendizado, enfim. Então, ele pode sim, né, ser uma plataforma que você vai desenvolver produtos finais, mas talvez não colocar a plaquinha em si do Arduino lá dentro de uma máquina, de um produto final, né? Mas e aí, como é que a gente faz para desenvolver então os nossos sistemas em geral? O que a gente vai fazer é desenvolver um sistema e algo que seja dedicado, que você produza uma placa dedicada a uma determinada aplicação, porque você vai produzir várias unidades desse produto, várias unidades que vão ter um certo custo. E o custo está envolvido com a quantidade de componentes, né, e com a qualidade desses componentes. Então, se você estiver pensando em ter um retorno financeiro adequado, a gente tem que pensar em otimizar o sistema. Eu não vou colocar coisas que não sejam necessárias, que não vão resolver nenhum problema, né? Então, o nosso objetivo é chegar nessa situação, é desenvolver um produto de fato. E quais seriam os passos para que a gente consiga chegar nesse ponto de desenvolver realmente um produto? E o começo, geralmente, ele é difícil. Por que ele é difícil? Porque ele envolve um personagem aí
que é um personagem muito complicado, que é o cliente. Então, o personagem talvez o mais complexo aí de todo o nosso desenvolvimento. E entender esse cliente acaba sendo o desafio mais que vai demandar muito mais aí, energia, né, na hora do desenvolvimento. Daí você pode pensar, puxa vida, mas eu vou fazer um projeto didático, né? Eu vou fazer um TCC. Aí não tem um cliente, não tem ninguém para perguntar quais as necessidades, né? Quais as dores, né? Para eu poder resolver algum problema e criar alguma coisa que faça algum sentido. Não tem problema, né? A ideia desse nosso projeto é justamente pensar que a gente pode estar inserido em uma condição de um desenvolvimento e que a gente vai resolver o problema de alguém. Num primeiro momento, vocês podem considerar que o cliente ele é um cliente inventado, né? E que o que vocês vão desenvolver vai resolver um problema desse cliente inventado. E as exigências muito provavelmente virão dos professores, né, que vão cutucar vocês para que vocês façam coisas cada vez mais interessantes, né? Então, eu pensei num projeto de fazer X. E de repente o professor vai falar, pô, mas X é muito fácil, né? Por que você não faz assim, assim, assado? Então essa pode ser uma ideia, né, uma alusão aí a uma exigência de um cliente. Vamos pegar um exemplo aí que ele vai fazer um sensor de gás e fumaça. Então, de certa forma, provavelmente estão pensando em um cliente que seria, por exemplo, uma pessoa que mora numa residência ou uma empresa, uma cozinha industrial, por exemplo, em locais que existe o risco de algum vazamento de gás ou de algum risco de incêndio, né? E que isso deve ser, de certa forma, avisado ou controlado para que não haja nenhum prejuízo material e nem humano, né? Então, o grupo do Fábio pode já pensar nesse foco, né? Eu vou desenvolver algo pensando nesse propósito. E você pode inventar um cliente, entre aspas, que vai usufruir desse projeto ou desse desenvolvimento que você vai fazer, tá bom? Aqui, essa figurinha aqui, na verdade, é uma brincadeira, mas ela mostra a diferença de interpretação do ponto de vista desde lá do que o possível cliente vai exigir de um projeto e do que a gente, ao longo de todas as etapas de desenvolvimento, vai enxergar como esse projeto pode ser visualizado ou pode ser desenvolvido, né? Então, bom, eu não vou ler aqui as partes daqui da tirinha, mas depois fica para vocês olharem aqui, é bem interessante, mas a ideia, né, dessa animação é só para deixar mais ou menos uma mensagem de que um mesmo projeto, ou uma mesma solução, ou uma mesma necessidade aí que vai gerar uma solução, pode ser enxergada, pode ser vista de diversas formas diferentes. E nem sempre todas as pessoas que estão envolvidas nesse desenvolvimento estão alinhadas com essa mesma proposta, estão enxergando da mesma forma. Geralmente o cliente exige de uma forma, o cara que vende, né, um negócio às vezes até impossível de ser realizado, e a equipe de desenvolvimento ela desenvolve de acordo com o que é mais pé no chão, né, que é mais possível de ser realizado de fato. Então a gente tem que trabalhar para que o ponto de vista de todos os personagens que participam desse processo estejam o mais alinhados possível, né? Pode ser que a gente não consiga fazer com que todo mundo enxergue a solução da mesma forma, mas a ideia é que todos estejam o mais próximos possíveis da solução que é possível de ser realizado e que realmente atende àquela necessidade que vai resolver um determinado problema. E aí a gente entra na primeira parte, que é extrair informações. E especialmente dentro dessa categoria a gente tem a entrevista ao cliente. Então a gente vai coletar informações, a gente vai pegar dados importantes para a gente conseguir motivar o desenvolvimento dessa solução. O nosso objetivo é promover aí, criar uma descrição bem detalhada desse projeto. E essa descrição ela tem que ser detalhada porque é a partir de uma descrição detalhada que a gente vai desenvolver a solução. Então, a gente vai desenvolver essa solução em cima de algo que é combinado entre as partes envolvidas.
né? A gente tem que esclarecer pontos relevantes, então é realmente entender a necessidade, entender as dores ali de quem vai usufruir dessa solução e pegar esses pontos relevantes para que eles não possam ser esquecidos e que eles possam ser incluídos nesse produto final, né? A gente pode fazer uma verificação de mercado, né? A verificação de mercado significa a gente verificar soluções semelhantes que podem ser encontradas aí no mercado, para que a gente possa se inspirar e também não deixar de apresentar características que às vezes são fundamentais, né? Muito provavelmente algumas características podem não ser necessariamente vistas por vocês ou por quem está desenvolvendo. Você fala, poxa, eu nunca pensei que fosse necessário ter um LED piscando na carcaça do equipamento, mas todos os outros produtos semelhantes do mercado têm um LED piscando na carcaça do equipamento. Poxa, talvez tenha alguma motivação para ter isso, e muitas vezes existe uma motivação que às vezes aquele produto que está mais evoluído já passou por várias etapas e já passou principalmente pela etapa de perceber que isso era importante e incluiu essa solução, né? Então esse foi só um exemplo, mas podem ser ou várias outras características, né? A gente tem que anotar esses pontos principais, né? E lembrar que estética, design e usabilidade são importantes. Quando a gente, no nosso papel aí vamos pensar que a gente está representando a parte de engenharia, né? Então a gente está desenvolvendo um produto, a gente tem um olhar muito mais técnico do que estético, ou do que envolve design, o que envolve também a usabilidade, a experiência do usuário. Mas a gente não pode deixar de levar esses pontos em consideração, porque esses são pontos extremamente importantes e que fazem parte do produto final e que dependem, né, dessas características para que o produto final ele tenha realmente sucesso e que realmente cumpra o papel dele. De nada adianta você ter um sistema que, né, é um sensor de gás e fumaça, mas que, sei lá, por algum motivo, o tempo todo você tem que apertar um botão para ele começar a funcionar. Quer dizer, peraí, talvez não faça sentido. Talvez o objetivo de um dispositivo como esse seja que ele praticamente não seja percebido a maior parte do tempo, que ele não interfira no meio ambiente onde ele está sendo aplicado e que ele só seja percebido quando de fato houver um vazamento de gás, um vazamento, uma fumaça, alguma coisa pegando fogo. Enfim, a gente tem que pensar em outros aspectos. E se a gente não tiver competência de aplicar esses outros aspectos, a gente pode contar com a colaboração de outros departamentos que vão cuidar dessa parte. Tá? O que a gente pode fazer nesse momento, na nossa evolução profissional aí, é contar com um bom senso, né? Outros pontos importantes que são legais aí da gente levantar essas informações seria, por exemplo, como configurar o produto. Como é que eu configuro esse produto? Por exemplo, pegar de novo o exemplo do sensor. Quer dizer, uma vez que eu instalei, é só ligar, energizar e acabou, está funcionando. Eu tenho que integrar ele com uma central, eu tenho que integrar ele com uma central de alarme de incêndio, por exemplo. Existe essa central de alarme de incêndio. Eu tenho que integrar esse sistema com uma rede local, né, ou ele vai ser ligado à nuvem, né, através da internet. Então, essa parte de configuração ela tem que ser levada em consideração, porque ela faz parte do funcionamento desse sistema. A possibilidade de personalização, eu consigo mudar parâmetros aí para que esse sistema funcione de maneira customizada à minha aplicação? E como que isso tem que ser feito? Como que isso pode ser feito? Tem necessidade de calibração? De novo, pegar o exemplo do sensor. É só ligar lá ou eu preciso, sei lá, pegar algum padrão ali de gás, sei lá, ligar um isqueirinho ali de gás ali perto do sistema para ver se ele está funcionando mesmo, para fazer algum tipo de calibração. E aí, como que essa coisa vai funcionar, né? Como o produto interage com outros sistemas e equipamentos, como eu falei, né? Tem uma central, por exemplo, conecta com a internet, e como que isso vai ser feito, né? Como que o produto interage com o operador, né? Como eu falei, pode ser que tenha algumas aplicações que vão simplesmente, uma vez instaladas, elas vão ficar lá e eles não vão ter uma interação com o operador, a menos que haja algum problema. No caso do sensor, se vazou a gás,
vai tocar um alarme, por exemplo. Então o operador vai tomar alguma ação por conta disso, né? Como que o produto interage com o profissional de manutenção e calibração? Ele tem que pensar no momento da manutenção também, né? Ou se houver calibração também no cara que vai fazer esse procedimento. Eu trabalhei com manutenção por muitos anos e é incrível como alguns tipos de equipamentos parece que não foi pensado na hora de desenvolver no cara que vai fazer a manutenção. Acho que muitos aqui já devem ter passado por isso. Então você tem dificuldade de abrir o equipamento, você tem dificuldade às vezes de montar de novo do jeito que era, você tem dificuldade de coletar informações, né, pontos de medição e tal. Às vezes parece que, né, o cara confiava muito no equipamento que nunca ia dar pau, né, e que, sei lá, se desse pau ele simplesmente ia ser substituído, não ia ser consertado, ou ele simplesmente esqueceu desse detalhe, né? Entre outras questões, né, que a gente pode também refletir. Isso tudo a gente vai fazer ali um acordo com o nosso cliente. A ideia é que se você for fazer isso profissionalmente, você formalize através de um documento, que as duas partes possam assinar, né, e atestar que é isso mesmo que eu vou fazer, esse é o projeto que eu vou fazer. Eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos aí com algumas empresas e em todos esses projetos, com exceção do primeiro, o primeiro foi o aprendizado, né? Eu fiz essa formalização das ideias. No primeiro projeto que eu fiz foi um sistema didático, né? Era um robozinho didático para ser aplicado em escolas, né? De formação básica, né? Era um robozinho que você programava ele para fazer algumas ações e ele fazia. Então a ideia era aplicar ele em ensino fundamental em aulas de robótica e tal, né? E eu lembro que por não ter essa formalização do que necessitaria esse projeto, isso me causou um prejuízo de ter que visitar a empresa algumas vezes a mais do que eu previa que eu precisaria. Né? Então, uma vez concluído o projeto, eu falei, ó, tá concluído, beleza, tá pago, né? Tá aqui, tá entregue, né? Ensinei, mostrei o funcionamento, dei um certo período aí de garantia e beleza. Só que aí, de repente, o meu cliente, a empresa, é, achou um detalhe que estava faltando. Poxa, mas não tem isso, deveria ter isso. Então eu tive que refazer o projeto, né, colocando esse item que ele, depois, né, de concluído o projeto, ele achou que estava faltando e que deveria colocar, né. E não foi uma vez, foram acho que 3 vezes, três detalhes que ele observou depois. É lógico que eu não precisei refazer 3 vezes, né? Durante esse processo de refazer, eu já comecei a ser um pouco mais cuidadoso em coletar mais informações e colocar o meu cliente meio que numa situação de, ó, vamos colocar as informações aí mais claras aí, o que realmente você quer. E às vezes não é uma falha do cliente em não falar o que ele precisa, às vezes é uma falha minha, né, como projetista ou como fornecedor de serviço, de não fazer as perguntas certas. Então, veja que é uma etapa muito importante. E uma vez que você tendo um documento formalizado do que vai ser feito, você tem condições de cobrar mais, inclusive. Se precisar mudar alguma coisa, vai ser cobrado a mais, logicamente, né? Como eu não tinha combinado do jeito certo antes, então acabou que eu levei o prejuízo. Mas não foi bem um prejuízo, né? Foi um aprendizado aí que eu levo para a vida, né? Além disso, eu comentei também sobre a questão de produtos semelhantes no mercado, né? Então eu coloquei essa foto aí com vários aparelhos celulares aí, né? E a gente tem, de fato, né, no mercado, sempre vai ter, a menos que você esteja fazendo uma solução inovadora, né? Mas a gente sempre vai ter uma série de equipamentos semelhantes que fazem muitas das coisas, das soluções que você pretende fazer no seu produto, no seu projeto. E é muito interessante, principalmente agora, no momento que vocês estão desenvolvendo um projeto didático aí, né? Que vocês façam uma pesquisa de mercado. Então é uma coisa interessante porque a gente tem um ponto de partida. A gente sabe de onde a gente vai sair para começar a fazer as nossas soluções, né? É interessante também, muitas vezes, né, isso já numa questão aí profissional mesmo, fazer uma pesquisa de patentes também, né? Muitas vezes a gente tem aí colocar alguma solução no nosso produto que
é uma patente que a gente não deveria fazer, né? O fato da gente colocar configuraria como se fosse uma cópia, enfim. Então a gente tem que se preocupar com esse detalhe também, tá? Bom, quando a gente vai buscar aí produtos semelhantes, né? A ideia é a gente conhecer as soluções desenvolvidas por outras pessoas, verificar a diversidade de funcionalidades, né? Aqueles detalhes que parecem inúteis, né? Então a gente vai tentar entender aquele exemplo do LED piscando. Por que o cara colocou, né? Por que todo equipamento que faz aquele tipo de coisa fica com LEDzinho piscando? Pô, parece inútil, né? Eu vou gastar um LED e um resistor em cada um dos meus equipamentos. Mas será que é inútil mesmo? Vamos tentar entender o porquê que todo mundo usa essa solução, né? E verificar pontos não observados na entrevista com o cliente. Às vezes o próprio cliente não sabe exatamente o que ele quer. Ele quer mais ou menos desse jeito, mas ele não tem ali uma definição muito bem feita. E às vezes você, com essa pesquisa de mercado, você pode refazer uma entrevista, refazer um bate-papo com o cliente e fazer uma espécie de uma reforma desses tópicos que foram levantados. Tá? E dentre essas coisas aí que parecem inúteis, né, a gente pode também citar a questão de normas técnicas. Às vezes, sei lá, tem uma rebarbinha ali na carcaça do equipamento, você fala, puxa, para que o cara colocou essa rebarbinha aqui? Mas às vezes é uma questão de norma, às vezes existe alguma exigência legal, né, alguma norma técnica, seja local, seja internacional, que exige que aquele detalhezinho seja incluído. E é por isso que aquele detalhezinho está lá, né? Então, a gente tem que conhecer as condições e locais de uso do produto, né? Dependendo do local de aplicação, certamente existem normas que vão exigir que algumas coisas sejam atendidas. De novo, exemplo, sensor de gás. Com certeza existem normas que estabelecem o uso desse tipo de equipamento, né, nos ambientes que correm o risco de ter algum tipo de vazamento. O equipamento não pode ter nenhum tipo de faiscamento, não pode ter um relé, por exemplo, um relé mecânico, eletromecânico. Né? Porque se ele está monitorando o gás e se realmente tem vazamento de gás, e se o equipamento dele gerar uma faísca, você pode gerar uma explosão. Né? Você pode causar. O seu equipamento que está monitorando o gás pode ser a origem de um problema maior. Né? Então a gente tem que tomar cuidado e verificar a questão de normas, né? E analisar direitinho as condições e locais onde esse produto vai ser aplicado. Né? Qual é o tipo de aplicação? Qual é o perfil do operador? Será que vai ter realmente um operador? Será que a pessoa que comprar o meu equipamento vai precisar de treinamento para poder manipular ele, utilizar e tudo mais? Será que qualquer pessoa pode usar? Né? Então, dependendo do tipo, do local, enfim, pode exigir que a gente pode exigir que a gente tenha pessoas qualificadas para fazer a utilização. Tá? E, de novo, né? As normas elas podem ser locais, né, ou seja, regionais, ou elas podem ser a nível mundial, né, normas internacionais. Muito provavelmente, quando a gente quer conquistar outros mercados, a gente também tem que se preocupar com essa questão local do outro país ou da outra região, que muitas vezes tem normas em conjunto. Né? Bom, e por que tudo isso, né? Garantir a segurança das pessoas. Existem questões ambientais aí que podem estar envolvidas aí com essa questão de normas. Hoje se fala muito aí em economia circular, então a gente não vai pensar somente no processo de produção, mas também e quando esse equipamento, esse produto ficar obsoleto, o que você vai fazer com ele? O usuário simplesmente vai jogar fora e vai poluir o meio ambiente? Ou você, como empresa que produziu, vai ser responsável por fazer o descarte correto, recolher esse material e fazer a destinação correta? Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? Também tem uma questão aí de proteger o próprio produto, né? Como eu falei ali no caso do sensor de gás, ele não pode ser a origem de uma explosão, então é uma forma de você proteger o próprio produto e a interação ali com o meio ambiente onde ele está sendo aplicado. Né? Podem acontecer interações indesejadas com outros equipamentos,
principalmente quando envolve comunicação sem fio. Então, quando envolve comunicação sem fio, imagina que você criou lá um dispositivo. Vamos de novo colocar o exemplo do sensor ali de gás. Né? Ele está utilizando um sensor de gás que funciona com a bateria, por exemplo, e ele se comunica de forma sem fio ali com uma base, né? E essa base vai se comunicar aí pela internet, enfim. Imagina que esse link de comunicação sem fio com a base, com a central, ele trabalha numa frequência que não está homologada. Você desenvolveu ali um rádio de comunicação que não tem um tipo de homologação com os órgãos responsáveis por esse tipo de comunicação, né? E ele interage com outros equipamentos, então de repente ele interfere na internet. De repente ele está na faixa de frequência que interfere no Wi-Fi da região. Né, da região ou daquele local que está sendo aplicado. E isso não é legal. Né? Eu estou falando o exemplo de interferir com Wi-Fi, mas eu já vi soluções que interferiam no sinal de celular. Então, quer dizer, próximo do equipamento, você não conseguia usar o celular. E isso pode até ter implicações aí criminais. Né? Então, a gente tem que ficar atento com esse tipo de coisa. Né? E garantir a qualidade e confiabilidade do produto. De novo, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto didático. Por enquanto, a gente não precisaria se preocupar com muitos desses tópicos. Mas qual que é a minha proposta aqui? A minha proposta é que a gente, no momento de pensar em projetos, se a gente já começar desde já a pensar nesses pequenos detalhes, né, em algum momento, se vocês porventura começarem a trabalhar com desenvolvimento, vocês já vão ter meio que uma preocupação com esses tópicos e não vão sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Né? Bom, mudando um pouquinho de foco aqui, né? E também, não é mudando muito, mas ainda na questão da gente verificar o que a gente tem disponível no mercado, né? Existem produtos que já estão no mercado, que a gente já tem ali como visualizar e a gente já sabe o funcionamento, já estão consolidados e tudo mais. Só que existem tecnologias que ainda não foram difundidas. Existem formas de resolver problemas que a gente chama aí que são projetos de fronteira tecnológica. Então, que estão ali na academia, né? Estão ali sendo desenvolvidos nas universidades e tudo mais, estão naquele mundo das ideias ainda, mas que ainda não tem uma aplicação real ali, de fato, no mercado. E isso pode ser uma boa fonte de você coletar ideias, né? Inclusive até soluções que podem ser aplicadas na prática. E aí, onde que a gente encontra essas informações? Né? Em publicações científicas. Eu coloquei alguns links aqui, mas você pode pensar em qualquer site de universidade. Não é toda universidade que tem produção científica, mas em geral as grandes universidades públicas têm produção científica. As grandes universidades estaduais e federais, elas acabam tendo publicações científicas. Né? Existem também publicações realizadas pelo Senai. Né? Então, existe um site aqui de periódicos do Senai, é o do Senai de São Paulo, mas eu acredito que existe também de outras regiões, com toda certeza, como o Senai de Porto Alegre, ele não é um Senai, mas sim uma faculdade de tecnologia, muito provavelmente gera publicações científicas e tem algum local onde isso é disponibilizado. No mínimo, na biblioteca, você tem acesso a essas informações. Tá? Se depois alguém souber, né, de algum local onde sejam publicados esses trabalhos científicos, depois compartilha com a gente aí. Tá? Tem o Senai CETICIT, que se eu não estiver enganado, lá da Bahia, né, que também tem um grande centro ali de tecnologia, onde tem muito desenvolvimento também. Então tem um link aqui onde a gente consegue obter várias informações. E tem os outros sites que a gente mais conhece por aí, né? Então um destaque aqui ao canal aqui de periódicos da CAPES. Então a gente tem ali uma concentração de publicações aí de várias instituições diferentes brasileiras. Né? Bom, e eu não coloquei aqui, mas a gente tem o site do I3E, onde a gente tem também as publicações internacionais.
então de revistas científicas internacionais, que é uma ótima fonte também, mas que é um local restrito a algumas universidades. Então não é qualquer instituição que consegue ir lá acessar e fazer a leitura desse material, né? Bom, eu também não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas existe uma seção do Google que se chama Google Acadêmico, né? E no Google Acadêmico a gente tem também condições de fazer uma pesquisa bem detalhada, e ela é muito abrangente. A gente consegue pesquisar em bases de todas essas bases que eu citei aqui e outras também, até internacionais, a gente consegue encontrar informações com a única limitação de que nem toda instituição libera de maneira gratuita esses artigos e essas publicações. Tá? De qualquer forma, qual que é a moral da história? Por que eu estou apresentando tudo isso? Porque são ótimas fontes da gente encontrar informações de ponta, a gente encontrar tecnologias que muitas vezes não estão sendo aplicadas no dia a dia, mas que já estão sendo estudadas e que muitas vezes podem servir de inspiração para a gente criar novos projetos ou novos produtos, tá? Mesmo que sejam, de novo, somente projetos acadêmicos. E, bom, falando um pouquinho de aplicação, eu vou dar agora algumas sugestões, algumas dicas de como que a gente pode começar tudo isso. Então, todos vocês já devem ter sido cobrados, de certa forma, por ideias de projetos. Beleza, tive uma ideia, tenho uma proposta, pensei aqui com o meu grupo, foi validada, e agora, como é que eu começo a desenvolver isso? Então eu tenho uma sugestão que a gente começar aí através do desenvolvimento de um diagrama em blocos. Tá? Então quando a gente vai fazer o diagrama em blocos, a proposta é que a gente consiga ter ali uma visualização gráfica do nosso problema. Então a gente vai ter uma visualização gráfica do nosso problema, né, de como que ele vai se comportar e como é que a gente vai os subsistemas vão interagir entre si, né? Ele vai destacar as principais partes, as principais interfaces que serão necessárias para a gente desenvolver, né? Mostra essa relação entre essas partes. Então, quando a gente fala um diagrama em blocos, né? Não tem só os blocos, mas tem as setinhas que vão indicar a interação entre essas partes. Vai facilitar também a gente fazer uma divisão do trabalho, né? Muitas vezes quando a gente trabalha em equipe, fazendo uma divisão como essa, a gente muitas vezes consegue direcionar o trabalho de cada pessoa, de cada integrante dessa equipe. Então, se de repente você tem uma parte, bom, claramente, quando a gente fala um sistema embarcado, a gente tem a parte de software e a gente tem a parte de hardware. Então, no mínimo, a gente poderia ter dois personagens aí. Um camarada que vai ser o desenvolvedor de software e o outro que vai ser o desenvolvedor de hardware, né? Mas ainda assim, no hardware, a gente poderia subdividir em outras sub-áreas, que poderiam ser, por exemplo, a parte analógica, a parte digital, a parte de fonte de alimentação, a parte de condicionamento de sinais. Então, poderia ainda ter outros personagens, né, mais pessoas envolvidas só na parte de hardware. Na parte de software, a gente também poderia ter a mesma ideia, o mesmo conceito, subdividindo, né, e tendo ali um desenvolvimento um pouco mais focado, porque a gente vai ter pessoas focadas em pequenas tarefas e depois a gente vai poder integrar tudo isso, porque a gente sabe qual que é a relação entre cada uma dessas partes, né? Essa ideia de fazer um diagrama em blocos é uma coisa que a gente sempre recomenda, né? Independente do tamanho do projeto, e a gente propõe, né, que a gente inicie de forma simples, então é um rabisquinho ali, né, começa um esboço bem simplificado e progressivamente a gente vai detalhando e subdividindo, detalhando e subdividindo, até a gente chegar em pontos-chave e bem determinados, onde a gente vai saber, ó, bom, eu fui dividindo tanto que eu cheguei num ponto de dividir em um bloco separado um circuito de interface para acionamento de uma resistência elétrica, por exemplo, coisa que a gente já viu aí em algumas aulas, né? Então a gente sabe, ó, para a gente cumprir essa tarefa, né, e que ela vai interagir, a gente sabe como é que ela interage com o restante, a gente vai ter que desenvolver esse circuitinho, né? E eu tenho aqui um pequeno início, né? Que seria uma dica, né? A gente começar identificando quais são as entradas e as saídas do nosso sistema. E a gente sempre pensa como núcleo de tudo isso, eu coloquei como
eu coloquei aqui como CPU, mas você pode pensar que essa CPU está representando ali o microcontrolador ou o sistema que vai processar tudo isso, o Arduino, por exemplo, né? E eu coloquei aqui algumas setinhas que estão mostrando a interação entre esses subsistemas. Então imagina, eu tenho um sistema, aqui isso aqui é um exemplo de uma espécie de uma trena digital. Não sei se vocês já viram esses carrinhos aí que o pessoal usa para fazer medição de terreno, né? Tem uma roda ali na frente e aí tem um marcadorzinho lá, um displayzinho. Ele vai andando com esse carrinho ali pelo terreno e vai fazendo a medição dos comprimentos ali para depois fazer o cálculo de área e tudo mais, né? Então existe essa roda é acoplada num sistema de encoder, um encoder rotativo. Esse encoder rotativo vai mandar sinais, vai mandar dados aqui para o nosso microcontrolador, para a nossa CPU conseguir calcular um comprimento, né, de acordo ali com as dimensões da roda, né? Além disso, a gente tem um display que vai exibir essas informações. A gente tem um ponteiro luminoso que vai mostrar para a gente ali a posição inicial e a gente poder zerar a contagem ali, né? E quando a gente chegar na posição final, é uma luzinha que está apontando ali no chão para a gente saber que é a posição final que a gente está medindo, né? Então a gente saiu de um ponto ao outro e mediu esse comprimento e zerou também. E temos um tecladinho que permite a gente interagir com esse sistema. Então, olha só, eu peguei um produto, dividi ele em algumas etapas, algumas partes, e agora eu consigo fazer um detalhamento de cada uma dessas partes. Se houver necessidade, com certeza eu vou ter necessidade para fazer o circuito de encoder funcionar, criar ali um circuito de interface. Não é simplesmente ligar o encoder no microcontrolador no Arduino, né? Muito provavelmente eu tenho que fazer um circuitinho de condicionamento de sinal, uma interface para poder conectar. Talvez o teclado também exija alguma coisa nesse sentido, assim como o display, o ponteiro luminoso. Então, isso daqui é um primeiro rascunho que nos permite identificar a quantidade e quais são as entradas e as saídas do meu sistema. Isso é uma condição para a gente, inclusive, escolher qual é o microcontrolador que eu vou utilizar. Então, se está pensando em Arduino, ela tem uma quantidade de pinos limitada. De repente, a quantidade de recursos que você vai colocar no seu projeto não dá para ser concluída utilizando um Arduino tradicional. Você vai precisar de um outro sistema que tenha mais entradas ou mais saídas digitais. Então, esse é um primeiro ponto e é um bom início, justamente por isso, porque a gente consegue já definir o coração do nosso projeto. E uma vez definido o coração do nosso projeto, a gente pode trabalhar na pesquisa dos circuitos e subsistemas. Então eu falei que tinha um encoder ali, então vamos pesquisar o circuito e o subsistema relacionado a esse encoder. Como é que eu ligo ele, como é que ele funciona, como é que é o circuito de interface e assim por diante, né? Existem também, às vezes, a necessidade de você fazer ali conexão com algum dispositivo externo. Então, pegando esse exemplo aí desse sistema de medição, pode ser que ele tenha uma interação ali com um celular através de Wi-Fi ou Bluetooth, alguma coisa assim. E essa interação muitas vezes pode ser proporcionada por algum módulo. Então eu preciso saber como que vai funcionar essa interação com alguma coisa externa para eu poder incluir ali de repente um módulo Bluetooth ou um módulo de comunicação Wi-Fi, enfim. Essas duas partes vão permitir que a gente faça ali uma análise de viabilidade. Muitas vezes o que a gente previu ali no escopo do projeto não vale a pena, seja economicamente, seja tecnicamente. Né? Às vezes você falou assim, bom, eu quero colocar um sistema que conecte com a internet, que mande dados, não sei o que, aí você vai fazer uma pesquisa de mercado ou vai verificar quanto que vai ficar o custo desse projeto, você vai ver que vai ficar muito caro e ninguém vai usar essa funcionalidade. Então, quer dizer, às vezes, nesse momento, você acaba dando uma refinada na proposta inicial. Falando, bom, no começo o cara queria que fizesse, sei lá, até café, né, e de vários tipos de café diferentes. Mas aí depois eu percebi que, pô, não precisa fazer café, né? Café eu faço sozinho, vai ficar caro e ninguém vai usar. Então, nesse momento a gente acaba refinando ali a nossa proposta inicial.
o que pode fazer com que a gente busque alternativas. Então, poxa, não dá para fazer comunicação Wi-Fi, mas o Bluetooth é viável porque é mais barato? Ok. Ah, Bluetooth não vai ser tão útil, mas Wi-Fi vai ser útil? Ok. Ah, não, mas eu vou usar em regiões remotas, então não vai ser nem necessário Bluetooth, nem necessário Wi-Fi. Eu vou precisar mesmo é de um módulo de comunicação GPRS lá para conectar com a internet diretamente ali pela rede de telefonia móvel, enfim. Então, é um momento que a gente tem para fazer essa busca de alternativas e, inclusive, fazer uma revisão aí do nosso diagrama, né? E isso é um ciclo. Então, eu coloquei essa figurinha aqui que muitos de vocês já devem ter visto. Isso aqui é o ciclo PDCA e a proposta é que a gente consiga fazer isso não ser uma linha única, né? Um começo, meio e fim, mas que isso seja algo contínuo. Eu pesquiso, eu valido, eu busco alternativa e eu reviso. Eu pesquiso e aí eu vou fazendo esse processo até eu perceber que eu cheguei numa condição interessante que dá para continuar. Tá? Isso nos permite ir para a próxima etapa, que é a etapa de dimensionamento dos circuitos. Até então eu não calculei nada, agora eu já posso começar a fazer a calculeira. Então a gente já fez algumas aulas teóricas que falavam sobre alguns circuitos de interface e davam instruções para vocês, inclusive, de como realizar o dimensionamento desses circuitos de interface. E a proposta aqui é exatamente realizar essa calculeira toda, tá? É realmente dimensionar esses circuitos. Então, podem existir entradas ou saídas, sejam elas analógicas ou digitais, então a gente vai fazer todo o dimensionamento desses circuitos de interface e de todos os componentes que estão envolvidos aí, que devem ser acoplados a esses sistemas para que ele funcione de maneira adequada. Tá? Nós podemos fazer inclusive simulações, tá? Então a gente pode fazer simulações desses circuitos de maneira individual e desses circuitos em conjunto. Então, qual que é a ideia, né? Eu estou utilizando um encoder, por exemplo. Esse encoder, eu não sei como é que ele funciona. Então, eu posso montar o circuitinho para funcionamento do meu encoder, né, de maneira separada, para ver como é que ele funciona, para validar a interface dele, e depois eu ligo ele em conjunto com todos os outros sistemas para verificar como é que vai ser a interação dele. Bom, a gente sempre tem feito isso ao longo do curso, em todas as situações que a gente passou, né? Principalmente na parte de desenvolvimento lá com o Arduino, a gente sempre fez dessa forma. Então, eu preciso trabalhar com interrupção, mas não vai já direto trabalhando com a interrupção no seu projeto. Monta um projetinho separado, testa a ideia da interrupção em separado, validou, funcionou, dominei o conceito, agora você aplica para o seu projeto, né? E aí a gente entra no momento de fazer a confecção do que a gente chama de protótipo. Então é um protótipo de hardware, né? E ele pode ser real ou pode ser virtual. Você pode montar ali num software de simulação ou pode de fato confeccionar uma plaquinha que vai ser a sua base para fazer os seus testes e as suas programações para validar o projeto. Bom, nesse momento isso aqui é um protótipo e é um protótipo por quê? Porque ainda não tem as características de produto final. Ele ainda não precisa ser numa escala reduzida, não precisa ser miniaturizado, ele vai ser feito de forma que seja fácil de você validar as ideias. Tá? Bom, no final a gente tem ali o desenvolvimento dos algoritmos e a parte de programação. Né? Então, muitos dos recursos que a gente vai utilizar, a gente tem bibliotecas já prontas, né? A gente já tem bibliotecas prontas, recursos prontos, que os próprios fornecedores das soluções já fornecem para a gente. Então, muitas vezes a gente não precisa criar as nossas próprias bibliotecas, apesar de que eu coloquei esse item aqui, porque há casos em que a gente não tem bibliotecas prontas e a gente tem que criar. Então, se acontecer isso, estejam cientes que pode ser que vocês tenham que trabalhar nesse quesito também, né? Mas mesmo que as bibliotecas já existam, muitas vezes a gente tem que estudar, entender como elas funcionam e adaptá-las para que elas possam ser utilizadas no nosso projeto. Né? Então a gente vai fazer uma adaptação dessas bibliotecas, não vamos modificá-las, mas a gente vai estudar de forma a poder aplicar elas no nosso projeto. Bom, no curso a gente utilizou alguns recursos que demandavam biblioteca, por exemplo, o display. Então a gente utilizou os recursos, não precisamos criar as funções
relativas ao uso do display. Mas a gente usou uma biblioteca pronta que já tinha todos os recursos, as ferramentas necessárias para que o display exibisse alguma informação. E o que a gente fez? A gente estudou levemente o funcionamento para que a gente pudesse aplicar. Então a gente conseguiu, né, utilizar esse display entendendo o funcionamento dessa biblioteca. Fizemos isso com um tecladinho também, né, um teclado de membrana. Em algum momento do curso a gente usou o teclado de membrana e fizemos lá a inclusão da biblioteca que já tinha as funções prontas para isso, né? Bom, depois de tudo isso, a gente entra no momento de fazer a criação das lógicas dedicadas. Ou seja, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai desenvolver de fato o algoritmo que vai fazer o nosso sistema como um todo funcionar. Então a gente vai criar, vamos supor que a gente vai criar dentro de um contexto de uma máquina de estados. Legal, então a gente vai estruturar a máquina de estados, definir todos os estados, né, que isso está relacionado com o nosso algoritmo e, de fato, incluir todas as ações e as condições de transição. A gente também tem um outro conceito hoje que se chama sistema operacional em tempo real, né? Que pode também ser uma solução alternativa ao uso de máquina de estados, muito mais poderosa, mas que é possível também de ser utilizada. Então, soluções existem várias, só resta a gente escolher qual que é a mais aplicada, né? Qual que é a mais interessante para o nosso projeto, né? No final, definido então o nosso algoritmo, né? Nós podemos fazer a criação aí de fluxogramas ou de diagramas que vão representar o funcionamento do nosso sistema, né? E aí a gente pode, de fato, fazer a programação completa. E de novo eu coloquei aqui um ciclo, né? Porque isso aqui não é necessariamente uma via única, né? Com começo, meio e fim. Isso pode ser adaptado ao longo de todo o desenvolvimento. E é por isso que todo programa que vocês veem aí, sei lá, você tem sempre uma versão nova saindo o tempo todo, né? Porque o processo ele é sempre revisto, sempre readaptado, sempre atualizado, melhorado. Inconsistências podem surgir ou podem ser encontradas ao longo da vida útil do sistema, né? Então isso pode acaba sendo uma coisa bem dinâmica, né? Que não vai acabar e vai sempre precisar ficar sendo rechecada, tá? Bom, eu não coloquei aqui, né? Mas depois de desenvolvida toda essa programação e validada dentro do nosso protótipo, aí sim é que a gente faz o desenvolvimento do produto final, do hardware do produto final. Pode ser que na validação do protótipo a gente perceba que a gente cometeu alguns erros ali na hora de fazer o hardware, e aí a gente faz a correção desses erros, faz o produto final, quer dizer, a versão final do layout da placa ou das placas, a combinação ali das placas, as conexões elétricas e tudo mais, a validação do software e pronto, temos ali uma primeira versão de um produto final, tá? Não estou dizendo que você já pode pegar isso aí e botar no mercado para vender, né? Dependendo do tipo de produto, você tem que passar por alguns órgãos aí de homologação, mas a gente já tem uma finalização ali de uma proposta, tá? E é isso, gente.